Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse. No vídeo de hoje, que é o segundo vídeo da série Os Caminhos do Livro, nós vamos conversar com o Jonatas Eliakim. O Jonatas é um editor de uma editora de poesia chamada Quirino, e ele vai contar pra gente como funciona para ele o processo de edição de um livro, como é feita a captação de novos autores e os desafios de se publicar poesia no Brasil. Espero que vocês gostem do papo. Até o próximo vídeo. Jonatas, muito obrigado por ter topado essa conversa com a gente. A ideia aqui da nossa conversa vai ser você contar um pouco de como foi para você ter essa decisão de abrir uma editora, de começar a publicar livros. Eu sei que você já tem uma parte de estudo de letras, você já estava um pouco nesse universo antes de começar a editora, e eu queria que você contasse um pouco para a gente como que você teve essa ideia de abrir uma editora, e como é o processo, assim, como você decidiu que seria uma editora de poesia, que seria uma editora primordialmente de autores e autoras que não são aqui do centro, e como que você decide mais ou menos quais livros que você quer publicar ou não? Eu que te agradeço pelo convite, assim, é um prazer poder estar aqui conversando com você sobre um assunto tão gostoso. Na verdade, abrir uma editora de poesia é menos intuitivo do que parece, assim, é menos, a decisão ela é menos racional, ela foi menos racional no meu caso, pelo menos. O que aconteceu foi, eu tenho uma irmã, né, a Luz Ribeiro, é uma poeta aí já conhecida. E lá nos idos de 2015, ela já tinha publicado o primeiro livro dela, O Eterno Contínuo, junto com o Daniel Michoni, que também tem uma editora de poesia, né, uma editora de literatura marginal muito incrível. E ela estava ali em vias de fazer o próximo livro, estava pensando num modelo diferente para fazer a publicação, a gente estava conversando, e meio que por acaso eu falei, eu sei o que fazer, né? Eu sei editar um livro, eu tenho alguma experiência com isso, talvez eu possa te ajudar. E nessa conversa foi que nasceu o livro Estanca e o livro Espanca, que é um volume com dois livros colados, e esse volume ele saiu nessa discussão sobre como poderia acontecer isso, sobre como organizar o livro, sobre como colocar as poesias, né, como fazê-las relacionadas, tal. Estanca e Espanca é um livro muito bacana, na verdade, aquilo foi um prazer, ter participado da produção do Estanque Hispânica, que depois, né, veio sair pela Quirino, foi o nascimento da própria editora, né? O nascimento do livro foi o nascimento da editora, então as coisas aconteceram meio que em paralelo, sem um modelo de negócios prévio, sem uma decisão racional anterior, dizendo, vou abrir uma editora de poesia. Não, ela nasceu junto com o livro. Depois, então, eu reeditei o próprio Eterno Contínuo, que saiu pela Quirino, e os outros livros foram chegando. Então, é, algo ali nasceu junto que ressoava com o interesse que eu tinha também, de poder achar um modelo que fosse viável para os poetas, para os artistas, para os escritores da periferia, para os escritores que trabalham ali junto dos saraus, dos slams. Eu conhecia o pessoal, eu dava aula no cursinho pré-vestibular, que também tinha uma produção imensa ali de literatura, de poesia, e eu tinha interesse em saber como fazer um modelo que ajudasse, ou que pudesse ser interessante para eles, sabe? Pudesse ser interessante para essa comunidade.
Como fazer para que essa comunidade, que tem uma produção gigantesca, tivesse vazão dessa produção, sabe? E como que funciona, assim, essa abordagem com os autores? Você costuma ir em feiras, você mencionou os saraus e os slams, né? Geralmente os autores te procuram para fazer a publicação, eles mandam os arquivos para você, ou você que vai atrás dos autores? Como que funciona um pouco essa questão de a editora pescar os autores, assim, entre aspas, nesse sentido? No meu caso, a coisa é muito espontânea, né? Um autor conhece o outro autor, um autor compra o trabalho do outro autor, porque principalmente nesses ambientes, né, o ambiente de sarau, de slam, a comunidade se ajuda muito, e meu número de telefone, estão estampados no livro. Então, normalmente, quem me encontra são os autores, não eu que os encontro, porque cada autor tem uma necessidade muito específica. Cada um tem um interesse específico, tem uma perspectiva do que quer, né? Então, às vezes, o autor, quando ele está procurando um lugar, um espaço para publicação, uma editora para abrigar a sua produção, ele já está procurando demandas muito pontuais. Assim, eu quero ser atendido dessa forma, eu quero que meu livro esteja em tal lugar, eu quero que a minha composição seja tratada de tal maneira. E aí o autor, quando um autor encontra o outro, tá? E compra o livro da Quirino, ele olha ali o livro, né? Ele olha o produto, o resultado do trabalho de edição, e ele diz, olha, eu quero que o meu trabalho tenha o tratamento tal qual eu estou vendo no trabalho deste colega. E aí, então, ele entra em contato comigo. Então, tem menos uma, uma ação direta minha de buscar os autores. É claro que eu preciso, de alguma maneira, conhecê-los, né, entendê-los e conversar com eles. Então, o que eu gosto, o que eu acho que faz sentido, é conhecer a comunidade, conhecer como as coisas funcionam, conhecer como aquele sarau funciona, aquele slam funciona. Mas eu, muito raramente, eu diria que quase nunca, vou atrás do autor e digo, oi, gostei muito deste seu trabalho, deste seu poema, desta sua apresentação, vamos fazer um livro? Eu acho que eu fiz isso só com duas alunas, que eram alunas mesmo do cursinho, porque eu via que elas tinham um potencial incrível, e aí e também tem a questão de não saber como se pôr, sabe? E aí eu fui lá e, no caso, principalmente da Tawane, eu fiquei enchendo lá, cutucando ela o tempo todo, falando, oi, vamos fazer, vamos fazer. E aí deu certo. Você usou a palavra de potencial nessa última resposta, e eu fiquei pensando, tem muitos autores que, acho que você já deve ter passado por isso também, mas que querem muito publicar um livro, e quando publicam, acham que tudo vai acontecer a partir do momento que o livro sai da gráfica, né? Acho que como você que edita já passou muito por essa, de ouvir, né, essa ansiedade dos autores. Eu queria que você contasse um pouco como que funciona a questão de distribuição de um livro, né? Se é por livraria, se é por livraria online, ou se é direto nos saraus, né? No caso de poesia, como que funciona a distribuição a partir do momento que o livro fica pronto, né? Que muitos autores acham que o livro está pronto e tudo vai acontecer a partir daí. Como funciona do ponto de vista de um editor essa questão da distribuição, quando está tudo certinho? No meu modelo, no modelo em que eu trabalho, né, eu tenho buscado essa vazão que acontece nesse ambiente em que o autor circula. Então, o meu contato com o autor, antes da produção, antes da edição, antes da gente firmar como vão ser os passos da edição, é sempre colocar o autor como primeiro responsável
pelo caminhar da obra, porque para Quirino isso funciona bem. Então, evidentemente que a própria Quirino tem o seu trabalho de registro e distribuição dos títulos em alguns locais específicos, em alguns e-commerces principalmente, ou em marketplaces. Então, a gente trabalha com essa distribuição, que, na verdade, são aqueles espaços que, para o autor gerenciar, são mais complicados, né? São mais complexos. Então, colocar nos marketplaces, nos distribuidores, nas livrarias pontuais ali, fica sob nossa responsabilidade, mas eu sempre digo para os autores que o primeiro, né, o garoto propaganda, a garota propaganda do livro, são eles, porque neste universo da comunidade, a comunidade, como eu disse da outra vez, se ajuda. Então, tem uma parte bastante razoável da tiragem que volta para a mão do autor, para ele trabalhar esse livro da maneira que ele achar mais adequada. E, né, sempre recomendo, vai ao sarau, leva um livro com você, vai fazer uma viagem, leva o livro com você, vai na casa da avó, coloca 3 exemplares do livro na mochila, porque a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar no ônibus, cara. Nesse sentido, eu imagino que a tecnologia afete muito, né, a questão tanto de divulgação, uma vez que o livro está pronto, tanto também para captação, né, de novos autores e de como toda a função de editora acaba funcionando, né. Eu conversei aqui recentemente no canal com o Felipe Fagundes, que ele comentou que antes do livro dele ter uma publicação impressa, ele foi meio que descoberto mesmo online. E era um ponto que eu queria trazer, né? Você comentou dessa questão da divulgação, de como que a tecnologia mudou tanto esse processo de recebimento do livro, né? Que até uns poucos anos atrás muitas editoras ainda recebiam, acho que ainda recebem, né? O livro físico mesmo original, ao invés do arquivo digital. Então, como que mudou a tecnologia tanto no recebimento dos originais quanto na divulgação? Sim, sim, não. Certamente mudou completamente. Eu vou te dizer que para a gente, o advento do WhatsApp transformou o modo como a gente se relaciona com os nossos autores. Na verdade, eu praticamente só uso o WhatsApp. É a grande ferramenta de conversa, de recebimento de original, de discussão sobre o texto. Eu, enquanto editor, vou negociando ali os pontos específicos dos textos com os autores pelo WhatsApp. Tudo acontece via WhatsApp. Então, mesmo na hora de divulgar o livro, de fazer a distribuição, inclusive transformei meu WhatsApp pessoal em WhatsApp corporativo, coloquei ali um catálogo de livros para o pessoal poder fazer compra por ali mesmo, porque a tecnologia transformou os canais. Né? Os canais que antigamente eram os clássicos, podem continuar funcionando para alguns players, principalmente para os maiores players do mercado, por aí vai, mas para a gente que trabalha nas pequenas comunidades, no pessoal, né, com outro pessoal que não está ali no centro, não está diretamente ligado a esses canais como e-mail, site, coisa e tal, isso revolucionou. Então, as redes sociais, o WhatsApp, eles mudaram o modo como a gente recebe, divulga e conversa sobre o livro. Assim. Eu conheço, inclusive, amigos editores que já editam livros pelo celular. Meu Deus, mudou muito. E falando um pouco nessa mudança aí para a gente fechar esse tópico e essa conversa, como uma pessoa que edita poesia e que lê poesia, né, e que frequenta os meios de sarau e de slam, para você, qual que é o maior desafio, qual que é o maior obstáculo que você vê no ato de editar poesia no Brasil, especificamente? Difícil, essa pergunta é mais complicada. Para mim, poesia é arte. Eu acho que não
não tem como definir de outra maneira. Então, o editor, né, da cadeira do editor, trabalhar a poesia, né, significa, de certa maneira, e eu estou sempre usando essa palavra, negociar com o autor. Sentidos. Então, eu estou aqui, e eu sempre falo isso para os autores, eu não estou aqui para corrigir texto nenhum, eu não estou aqui buscando mostrar qualquer tipo de erudição, qualquer tipo de conhecimento para além daquilo que o autor traz, porque aquilo é arte. Quando ela chega para mim, ela está pronta. O que eu faço é negociar com o autor expressões, negociar sentidos, negociar possibilidades de expressão, né? Possibilidades de realização daquela arte. E alguns são mais afeitos, são mais abertos a negociar aquilo, outros são menos, e, assim, sem nenhuma dor no coração, eu tenho tranquilidade em imprimir, colocar no papel aquilo que o autor diz, está pronto, está definido, é aquilo. Muitas vezes, ao lidar com a poesia marginal, especificamente, a poesia marginal ela tem uma expressão política, uma denúncia social muito forte. E, às vezes, aqui da minha cadeira de editor, ao ler a poesia, converso muito com o autor e proponho muitas alterações, pensando que uma coisa é aquele momento do oral, né, daquela expressão vocalizada no sarau, no slam, etc. E outra coisa é a leitura do texto escrito que o leitor vai fazer na cadeira da casa dele. Né? Então, a minha negociação, a minha conversa é sempre nesse sentido, no sentido de tentar contribuir de alguma maneira com a força daquela expressão nessa mudança de suporte. Então, esse é um grande desafio, mas eu não diria que é um obstáculo, porque a poesia marginal, por causa dessa denúncia política, por causa dessa expressão, né, social, ela, na verdade, ressoa com muita facilidade com os anseios e as aspirações do leitor. Né? Ela está ali de um jeito muito palatável, geralmente. É muito diferente você ler os poetas clássicos antigos e ler os contemporâneos que estão à margem da sociedade. E o modo como aquilo ressoa na gente é tão forte, é tão tocante, que eu sinto que o mínimo de contribuição que eu possa fazer, que seja zero mudança, mas colocar aquilo no papel, tornar de alguma maneira possível que o fulano, a fulana, no interior tenha acesso àquele texto e que foi produzido aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, ou vice-versa, já é assim, uma contribuição gigantesca, né, que uma pessoa como eu pode fazer na construção de um mundo melhor, sabe? Então, é um grande desafio, mas eu não diria que é um obstáculo. Jonatas, perfeito. Muito obrigado pela conversa, obrigado por ter dado essa panorâmica do processo de editar, e principalmente de editar poesia no Brasil. Muito obrigado pela conversa. Imagina, eu que agradeço. Estou sempre à sua disposição. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Aguardo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.